O que você acha da pesquisa salarial de programadores em 2022, feito pela galera do Código Fonte TV? Fala aí, galera, eu sou o Wesley, aqui do canal Full Cycle, e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. No vídeo de hoje, eu quero falar de um assunto bem interessante, na realidade, inclusive, eu quero reagir, tá? Eu não vi até o fim, eu só bati o olho em alguns pontos da pesquisa que a galera do Código Fonte TV fez, né, para mais de 10 mil pessoas programadoras, tá? E nessa pesquisa a gente consegue ver essencialmente a parte de grana. E eu não tenho dúvidas que para você que é um desenvolvedor, tanto que está começando agora ou eventualmente já tem anos aí de profissão, né? Isso aí é uma baita curiosidade. Então, obviamente, né, eu recomendo que você veja essa pesquisa por si mesmo, tá? Basta acessar o link aqui embaixo no vídeo, mas esse vídeo aqui basicamente vai ser a minha reação e com as minhas opiniões do que eu acho, né, em relação a tudo isso aqui, beleza? Então, vamos lá, galera, roda a vinheta e bora ver aí essa pesquisa salarial. Vamos nessa! Bom, pessoal, e antes de a gente ir direto ao assunto aqui, eu gostaria muito de pedir para você já deixar um like nesse vídeo, tá? Seu dedo não vai cair e você vai dar uma super moral aqui pro canal. Saiba que quanto mais likes a gente tiver, mais o YouTube vai distribuir esse vídeo. Então não é nada de vaidade, galera. É simplesmente para esse vídeo chegar a mais pessoas, tá? Aproveita também, verifica se você está inscrito ou inscrito no canal, clica em inscrever, ativa as notificações, assim sempre quando um vídeo top que nem esse entrar, você vai ser notificado ou notificada aí. E obviamente, tá, galera? Tá rolando aí as inscrições da imersão Full Stack Full Cycle, tá? Clica no link abaixo, é um evento online 100% gratuito, onde a gente vai te mostrar como desenvolver aplicações de grande porte utilizando as tecnologias mais modernas aí do mercado. Fechou? Então, galera, sem mais delongas, tá? A galera do Código Fonte TV, eles fizeram uma pesquisa com pessoas desenvolvedoras, tá? Sobre salário, né? E o mais interessante dessa pesquisa é que eles mostram, né, basicamente todos os ângulos, né, que eles encontraram e que faziam sentido ali, tá? Para apresentar insights referentes ao mercado de programação brasileiro. E hoje também a gente vai ter a oportunidade, no final das contas, em verificar realmente se com esse aquecimento do mercado, se realmente os salários de pessoas programadoras, pessoas desenvolvedoras estão realmente subindo, né? E qual a área, né, ou qual o nível de senioridade que você tem que ter hoje para conseguir alcançar as melhores oportunidades. Fechou, meu povo? Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui para a tela do meu computador, eu quero reagir a isso aqui com vocês e depois eu quero, obviamente, também saber a opinião. Para melhorar um pouco a coisa, eu vou dar um zoom aqui para ficar um pouco melhor para todo mundo ver, beleza? Então, acontece o seguinte, né? Obviamente também depois veja a análise da galera, né? Eles fizeram essa pesquisa, deve ter dado um baita trabalho. Clica aqui também depois e vê a análise da própria galera do Código Fonte TV. Beleza? Então vamos lá, galera. Participantes, a gente tem basicamente 11.521 pessoas. Quase 40% são programadores full stack, 26% estão cursando. Honestamente, tá? Eu não entendi muito bem a relação desse gráfico pizza com categorias tão diferentes, mas é bacana saber que, assim, 11 mil pessoas entrevistadas é bastante gente, né? Então, acho que dá para tirar uma boa média mesmo referente ao mercado brasileiro. Então, vamos lá, galera. Vamos pensar aqui em média salarial por nível, né? Ou seja, por nível de senioridade. Então a gente tem estágio, júnior, pleno, sênior e outros aqui. Galera, um ponto interessante aqui que eu já quero falar aqui para vocês é o seguinte, tá? Aqui tá tendo uma separação de estágio para júnior, tá? O que que eu acho disso aí? Normalmente,
O estagiário é uma pessoa que está na faculdade, está querendo entrar no mercado, a empresa assina ali para o estagiário, esse cara às vezes trabalha meio período ou tem uma carga um pouco reduzida, tá? E ele já consegue entrar no mercado. Nesse caso aqui, obviamente, o salário é menor. Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com essa informação, porque tem um ponto interessante aí, tá? Que é o seguinte, muitas vezes essa pessoa que está fazendo o estágio, ela também já pode ser considerada júnior. Lembrando que uma pessoa que começa hoje a programar ou a trabalhar, não necessariamente a gente pode considerar ela júnior. Ela tem que começar um pouquinho no mercado, pelo menos ao meu ver, para ser considerada júnior. Então, assim, tem que ficar um pouco ligado se um pouco dessa galera de estágio também não estaria jogando, fazendo parte da área de júnior e talvez o salário de júnior aqui nesse caso ele tenha sido inflado um pouquinho mais, tá? Independente disso, dá para ver uma coisa bem bacana aqui, né? Se a gente partir do princípio que o salário mínimo brasileiro, né? O salário mínimo não, o salário médio do brasileiro é em torno de R$ 2.000, já dá para ver claramente, galera. Uma pessoa, né, que é um dev júnior aí, a gente tá falando que um dev júnior, ele deve ter, sei lá, eu tô partindo do princípio, tá? Que esse cara, ele deve ter mais ou menos um ano e pouco de experiência, tá? Eu acredito que, poxa, R$ 3.600 é um baita salário, tá? Obviamente, a gente tem que lembrar sempre que o Brasil, ele é um país continental, então ele é muito grande e tem variações enormes de salário. O que eu acho é que hoje, com o advento do home office, o que acontece? Isso tende a diminuir um pouco porque os salários eles acabam ficando um pouco mais consolidados, independentes da região. Mas, de uma forma ou de outra, tá? Um dev júnior hoje em dia está ganhando. Agora, quanto tempo essa galera tem de realmente de experiência? Eu pelo menos não sei, eu acho que não sei mais ou menos quanto tempo essa galera tem aqui. Mas, de uma forma geral, eu acho bem interessante. Por outro lado, tem uma coisa bem bacana aqui, né? Se você olhar, né, o salário de um dev sênior hoje em dia, aí a gente já tá falando de uma grana bem bacana mesmo, né? A gente tá falando aí de 14, quase 15 mil reais aí para trabalhar. Um dev pleno a R$ 7.000. Galera, a gente tem que dizer o seguinte, tá? Programação não é uma profissão fácil. Acredito que não é para todo mundo. E não é para todo mundo, não é nem por questões de capacidade intelectual. É porque ele exige uma paixão muito grande para o que faz. É um trabalho estressante, não é um trabalho simples, né? Mas de uma forma geral, dá para ver que acaba compensando principalmente aqui, né? Com uma situação onde um país nosso, né, tem um nível salarial aí de R$ 2.000. Então eu acho que, cara, tá bem bacana e com certeza esses salários eles subiram, eles não eram. Inclusive, eu conheço muitas empresas, inclusive empresas grandes, que a média salarial de um sênior é de R$ 10.000 até 12. Aqui tá dando 14, tá? E eu vou dizer uma coisa, galera, eu tenho muito contato com muita empresa, tá? Principalmente dessas grandes empresas. Então, eu até fiquei um pouco surpreso no salário do sênior aqui, porque grandes empresas que eu conheço hoje em dia, a média de um sênior, principalmente de entrada, é em torno de R$ 10.000, tá? Agora, tem um ponto interessante aqui, né? A mulherada, aos poucos, está começando a entrar mais no mercado, então 7,5% é pouco, né? Mas há um tempo atrás era raro você ter, né, mulher trabalhando, né? Mulher trabalhando na área de desenvolvimento. Você encontrar pessoas realmente sendo protagonistas e tudo mais. Legal? Agora, faculdade, galera. Realmente fazer faculdade faz diferença aí, tá? E aí a gente começa a entrar num dilema. E eu não quero falar necessariamente sobre pesquisa, tá? Eu quero que você entenda, inclusive, a minha opinião sobre você fazer faculdade ou você não fazer faculdade. Depois a gente analisa aqui especificamente a pesquisa.
Wesley, vale a pena fazer faculdade na nossa área, tá? A minha opinião é que depende do que você quer atingir, tá? E o porquê que eu tô dizendo isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, MBA, etc, tá? E o que que acontece? Hoje em dia eu moro nos Estados Unidos, tá? Na minha situação, eu não vim, né? Eu não mudei para os Estados Unidos necessariamente porque uma empresa me chamou. Eu vim por conta própria. E o meu processo de visto aqui, ele só está sendo possível por quê? Porque um dos requisitos, tá? E que bate forte realmente aqui é a faculdade. Então, às vezes não é nem a empresa que exige faculdade, às vezes o país que você quer mudar, muitas vezes acaba exigindo faculdade, tá? Um outro ponto importante também é que ainda existem empresas, tá? Ou ainda existem órgãos públicos que exigem faculdade. Às vezes a empresa ela nem quer exigir faculdade, mas pelos tipos de cliente que ela tem, o cliente exige que ela tenha pessoas que tenham faculdade, tá? Então, se eu pudesse hoje em dia, eu realmente continuaria, eu teria feito faculdade, eu faria de novo, tá? Por outro lado, na minha opinião, né? E de forma geral, eu fiz uma faculdade boa. Eu não acho que vai ser a faculdade que vai te preparar para o mercado. Eu não acho que vai ser a faculdade que vai te dar toda a base que você precisa. Eu acredito que uma pessoa que não fez faculdade e uma pessoa que fez faculdade, se essa pessoa que não fez, ela dá uma boa estudada, ela realmente se dedicar, e se dedicar não é começar a programar, criar componente React só, né? É entender fundamento, e sendo que esses fundamentos estão hoje em dia online, você tem cursos do MIT hoje em dia, né, para você pegar base de conteúdo, até mesmo parte de matemática e etc. Eu acho que bem bacana. Então, assim, se você me perguntasse, se você me perguntasse, Wesley, você recomendaria para o seu filho, para sua filha, ou para os seus 4 filhos fazer faculdade? Eu recomendaria. Agora, um ponto eu acho interessante. Eu recomendaria que eles fizessem online nos dias de hoje, viu? Apesar de que tem gente que trabalha comigo hoje e se não fosse a faculdade presencial não teria conhecido, eu acho que o mundo hoje está muito dinâmico e eu acho que gastar com deslocamento e tudo mais, eu acho que hoje em dia eu acho que já não vale mais a pena. Legal? Bom, de uma forma ou de outra, né, fiz uma tangente aqui sobre minha opinião sobre a faculdade, a gente tem aqui a parte de superior completo, então a gente consegue ver que tem uma boa galera aqui, inclusive com superior completo, mas a gente consegue ver uma base muito grande aqui de gente com superior em andamento. Agora, a galera que não fez faculdade, né, acaba sendo até pouca, né? Quem não terminou. E também mestrado, então já dá para perceber que nem todo mundo tá afim desse tipo, mas pós-graduação é alguma coisa que chama a atenção. E o que eu percebo hoje em dia, galera, e aí eu acho que é uma grande pegadinha do mercado, e a gente tem que tomar cuidado sim com pós-graduação, é o seguinte, às vezes, quando a gente sai da faculdade, a gente fica tão frustrado porque a gente acha que a gente não aprendeu o suficiente para a gente trabalhar no mercado, que você acaba pensando que a sua saída é a pós-graduação. Você fala, a faculdade só tinha que me dar uma base, é a pós-graduação, é o MBA que vai me ajudar em relação a isso. E daí você vai lá, gasta 30 mil reais no MBA, e daí você vai ver que também não resolveu o seu problema. E pergunta para mim como que eu sei disso, tá? Então, o grande ponto aqui é, você tem que pensar realmente se vale a pena você fazer um MBA, se você deve fazer uma pós-graduação, tá? E principalmente, o porquê você está fazendo isso, quais são as suas expectativas. Se a sua expectativa ela for estritamente técnica, para você aprender bastante coisa técnica, eu vou ser muito honesto para você. Não espere de um curso de MBA, de uma pós-graduação de forma geral, que você vai ter um nível de profundidade suficiente para já trabalhar com aquela tecnologia. Tanto faculdade, MBA e pós-graduação, eles vão te oferecer amplitude. Eles sempre vão te mostrar opções. Agora, profundidade você não vai achar nesses níveis de curso, tá? De forma geral, tá? Fontes de conhecimento. E olha só,
né? Isso aqui já dá para a gente imaginar. Vídeo, artigo, blog, é exatamente o que eu faço, grande parte da minha fonte de estudo, e curso online e certificação. Eu, hoje em dia, eu não vou atrás de certificação, tá? Antigamente eu acredito que certificação pesava muito mais. A certificação, inclusive, né, muita gente que trabalha na área de infra e etc, a galera gosta bastante, eu acho que deve, eu acho que tem um pouco da galera mais do Java, gosta bastante, mas tem muitas linguagens aí que a galera não tá nem muito ligando para certificação, tá? Uma coisa interessante aqui, que eles colocam eventos e bootcamps, eu acho que eles tratam bootcamps como um curso rápido, né? E o curso online provavelmente é algo que você faz mais no seu tempo. Legal? Então, bem interessante aqui, show de bola, vou mandar. E agora é a grande pergunta, tá? É a grande pergunta que não quer calar. Você pretende se mudar? Grande parte aqui falou que não. Muita gente falou que sim. Dica para você que respondeu essa pesquisa e falou que sim. Um ponto importante para você, e falou que sim independente do momento, tá? Galera, eu moro fora faz 7 anos, tá? Eu moro em Orlando, aqui na Flórida, já faz 7 anos. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Morar fora é mais difícil do que você pode imaginar. É difícil pra caramba, tá? Principalmente se você tá vindo com família, né? Às vezes nós desenvolvedores, a gente acaba pensando que quando a gente muda, a gente vai lá fisicamente, inclusive, né, trabalhar numa empresa e de repente você até acaba tendo colegas, amigos, trabalho e tudo mais, mas o grande ponto é que a gente sempre tem que pensar que a gente está deixando alguém em casa. E essa pessoa que está ficando em casa, às vezes ela começa a ter um senso de perda de propósito, porque ela vai ficar em casa o dia inteiro, ela vai ficar cuidando só de filho o dia inteiro, ela vai trabalhar, ela vai fazer um curso. Então, você tem que pensar na mudança como um projeto de vida, e esse projeto de vida não pode incluir só você. Tem que incluir a sua família, porque o que eu mais vejo aqui é galera que se mudou, o cara tá trabalhando, ou a mina tá trabalhando, porque isso acontece dos dois lados, tá? E quem ficou em casa ficou com depressão, tá? É muito comum isso. A minha esposa, inclusive, no começo, foi uma transição difícil para ela, porque ela trabalhava muito, chegou aqui e não trabalhava, só eu que trabalhava. E, ela chegou a montar, teve 2 empresas aqui, conseguiu vender a empresa. Cara, foi muito bacana e tá sendo muito bacana a trajetória dela. Mas a sanidade mental dela só foi possível pelo fato de ela começar a trabalhar. E o grande ponto é que nem todo mundo que muda, o cônjuge, tem permissão de trabalho. Então a gente tem que ficar ligado com isso também, tá? Outra coisa, adaptação de filho, filha. Por incrível que pareça, a gente fala, criança é que nem uma esponja, né? A criança, ela se adapta fácil. Não necessariamente, galera. Eu vi no começo como que a minha filha, ela sofreu um pouco para se adaptar. E olha que quando eu cheguei aqui, né, eu cheguei com a minha filha de 3 anos e o meu filho de 6 meses de idade. Né? Hoje eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho mais 2 filhas e, obviamente, as 2 são americanas, nasceram aqui. O meu filho de 6 meses não sofreu nada, né? Porque ele era um bebê. Mas a minha filha de 3 anos, ela deu uma sofrida. Por quê? Porque ela deixou vó, ela deixou os amiguinhos de escola que ela fazia, porém, apesar de hoje em dia ela nem lembrar que existiam, na época ela existe, né? E um outro ponto também importante nesse processo é que quando ela chegou para começar a fazer aula na escola, adivinha o que aconteceu? Ela chegava em casa, ela chorava e falava, mãe, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu falo lá na escola com os meus amiguinhos e ninguém me entende. E eles falam comigo e eu também não entendo eles. Então teve um processo ali que realmente não foi fácil. Obviamente, hoje em dia, ela já está super adaptada e tudo mais, mas no começo foi algo um pouco difícil. Um outro ponto também é que a gente, às vezes, está buscando mudar de país porque
você não tá feliz aonde você tá. E às vezes você muda para querer, inclusive, dar um reset na sua vida. Mas acredite, se você tem algum problema no Brasil, se você não está feliz com alguma coisa no Brasil, não espere que essa felicidade vai ser encontrada em outro país. A gente brinca aqui que você sai do Brasil, mas o Brasil não sai do brasileiro. Então toma cuidado, pensa 2 vezes antes de pensar em sair. Não é simples e não é só por dinheiro e não é só por poder de compra. A gente fica achando que porque aqui você compra iPhone de uma forma mais barata, compra computador mais barato, você vai ver. Não é isso que vai fazer você gostar do país, tá? E esse tipo de coisa você acostuma, simplesmente. É que nem morar na frente da praia. Não é porque você mora na frente da praia que você vai nadar todos os dias, tá? E agora, nível de inglês, né? A gente vê aqui com muita gente com inglês básico, muita gente com inglês intermediário. Tem uma galera legal aqui com inglês fluente, inclusive aqui, tem gente com nenhum inglês. Galera, eu não vou ficar batendo muito nesse ponto, tá? Inglês não é fácil. Aprender uma outra língua não é fácil. Tem gente que tem mais facilidade. Pra mim, tá? Eu não sou uma pessoa na minha opinião, eu acho que eu não sou uma pessoa que não tem facilidade, tá? Por que que eu digo isso? Quando eu me mudei para os Estados Unidos em 2015, eu já falava inglês. Eu já tinha feito cursos no MIT em Boston. Eu já tinha feito diversos cursos aqui vindo para os Estados Unidos, né? Eu conseguia me virar bem em inglês, eu conseguia falar, eu conseguia me expressar. Mas isso sempre foi gerava um nível de segurança. Às vezes eu ia fazer um curso, às vezes curso focado em negócios, e você via um monte de americano, de empresas famosas e etc, vinham conversar com você, e você tinha a sensação de que o cara ia te achar burro porque você, sei lá, às vezes você não conseguia se expressar direito, tá? E adivinha só, eu pensei, poxa, quando eu me mudar para os Estados Unidos, aí eu vou nadar no inglês, né? Resumo da história. Me mudei de 2015 para cá. Aí o que acontece? Hoje é 2022. Obviamente, eu falo inglês, né? Porém, eu tenho que admitir para você. Eu imaginava que depois de 7 anos morando fora, o meu inglês ia estar muito melhor do que está hoje, tá? Então, assim, falar inglês é importante, comece a fazer o seu cursinho, contrate aulas particulares aí pela internet. Eu acho que é a melhor forma de você aprender, tá? Aqui tem a fluência, né, de conseguir conversar, então é o que a gente imagina, né? Muita gente entende bem inglês, mas na hora de falar dá aquela travada. Programadores que trabalham no exterior e voltariam para o Brasil. Tem muita gente que não voltaria, tem gente que voltaria, né? E eu acho, tá, meu pitaco aqui, que muita gente que fala que não voltaria para o Brasil, provavelmente são por duas coisas, tá? E eventualmente eu tô me colocando um pouco nesse lugar. Um ponto de não voltar para o Brasil pode ser porque tá gostando muito do exterior e você não quer voltar para o Brasil, um país, sei lá, que às vezes a educação é mais difícil, às vezes tem segurança, tem toda aquela história, mas tem outro ponto de você não querer voltar para o Brasil, é pelo fato de você não aceitar que você passou todo um sofrimento para conseguir se adaptar, o que não é fácil, tá? Não é mil maravilhas se mudar, galera, acredite. Tá? Morar na gringa não é fácil. Isso porque Orlando, inclusive, tem brasileiro pra caramba, tem uma cultura muito sul-americana, né? E mesmo assim você sofre. Imagina você vai morar num lugar que uma cultura é muito diferente, inclusive, tá? Então, o que acontece? Tem o lado de você não querer voltar porque você fala, putz, eu passei por tudo isso, agora eu fico, entendeu? Então tem essa pegada também. Agora, faixa salarial e programadores que estão fora do Brasil, cara, eu vou ser muito honesto para vocês, tá? Eu acho que essa pergunta, tá? Eu não sei se ela deveria ser feita, tá? Porque falar que você ganha 22 mil reais, 20 mil reais fora do Brasil, é algo meio que óbvio. Se você ganhar 2 mil dólares, né? Que é um salário muito baixo para quem mora no exterior, você já ganha 10 mil reais. Se você ganhar 4 mil dólares, que, na minha opinião, para um desenvolvedor de software, é um salário muito baixo, tá?
eu também acho que essa média tá baixa pra caramba, entendeu? Então, aí que tá, né? Se você vê que tem galera aí com média salarial de 22 mil reais, você pode acreditar, o salário dela é baixo, tá? O salário dela é baixo, porque 22 mil reais é muito pouco para um programador. Eu tô falando em nível de Estados Unidos, tá? É realmente baixo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Na onde que eu moro, no bairro que eu moro aqui em Orlando, se você for morar de aluguel, você vai pagar pelo menos $1.800 de aluguel para você morar com a sua família. A não ser que você venha sozinho aí, você vai pagar um pouco menos, talvez 1.200, sei lá. Você vai pagar pelo menos aí 1.800. No meu bairro aqui, inclusive, eu acho que é até mais caro. Você vai pagar perto de 2.200, mais ou menos. Aí você vai gastar pelo menos $600 para você comer e etc. Você vai gastar mais uns 200, 150 com internet, televisão e etc, e etc. E aí vai ter o seu lazer, você vai ter que comprar um carro, tá? Pelo menos em Orlando você vai ter que comprar. Se você for morar em Nova York, lugares que tem muito metrô e coisas desse tipo, você não vai ter muito esse problema, tá? E aí, o que acontece? Você vai ter que ter a sua diversão, você vai ter que pagar imposto, você vai ter que pagar luz, você vai ter que pagar eventualmente algumas taxas na hora que você for fazer algumas coisas. Então acredite, $4.000, tá? Para uma pessoa que fala, eu vou morar na gringa, cara, você vai ter uma vida de classe média meio que, não digo sofrida, você não vai ter aquela poder sair esbanjando, tá? E eu tô dizendo isso, galera, tá? Com experiência de Flórida. E Flórida é um estado que menos paga nos Estados Unidos, tá? Tá? Se você for para Califórnia, Nova York, obviamente o salário é maior, porque não tem nem como morar com um salário desse, de $4.000, entendeu? 4, 5 mil dólares, você nem vive lá, porque é muito caro, tá? É caro pra caramba, tá? Então, assim, de forma geral, se a gente vê por uma média 20 mil reais por mês pra morar na gringa, eu acho pouco, tá? Obviamente, tem muita gente aí que tá lá e tá feliz. Às vezes a gente não só muda pelo salário, mas de forma geral, se você pegar 4, 5 mil dólares, talvez, né, pelo fato de você ter escola pública para os seus filhos, que normalmente é muito boa, para você ter mais segurança e etc. E aí, classe média por classe média, você preferir morar em classe média nos Estados Unidos, aí sim, né? Vale a pena. Agora, se você tá querendo mudar e falar, porra, deixa eu dar uma esbanjada, né? Mudar de vida, cara, esquece, porque esse salário não vai dar para você fazer isso, tá? E aqui a gente tem as médias salariais, né? Aqui por país e tudo mais, ó. A Alemanha normalmente ela paga bem, olha só que legal. Estados Unidos já imaginava que é um país que de forma geral paga bem, né? Então, olha, mas aqui eu acho, tá? Que o que acontece? Tem 6 participantes só nos Estados Unidos, 6 de Holanda, né? 7 de Angola e etc. Então, o que acontece? Eu acho que a amostragem é muito pequena para a gente gerar essa média, tá? Eu acho que tem muita gente aqui nos Estados Unidos, de brasileiro que eu conheço, né? E eu conheço mais de 6 que ganha muito mais que 33 mil reais, tá? Então, é difícil, sabe, não regionalizar isso. Uma média geral, não sei se é algo um pouco justo realmente, mas eu acho legal porque eles separaram por país. Aí eu acho que deu um pouco mais de justiça, né? Se você for olhar Portugal, 12 mil reais, cara, é muito pouco, cara. Entendeu? Pensa o valor que tá o euro hoje em dia. Você vai ganhar quanto em euro, né? Então, isso aí é um ponto interessante, tá? Modelo de contratação. Muito CLT e PJ é o que a gente imagina, né? CLT você vai ganhar menos, mas você tem mais benefícios. PJ você ganha mais, mas não tem um monte de benefício. Mas de uma forma ou de outra, a gente consegue ver o salto que teve, né? De CLT, a gente teve um salto de R$1.000, né? Um pouco mais de R$1.000. E PJ, a parada aqui, ó, subiu 2/3, né? Do valor, né? Então dá para perceber que a contratação PJ bombou na hora que deu essa inflada do mercado
E provavelmente um monte de dev se tocou que muitas vezes vale mais a pena trabalhar PJ. Agora, um ponto que para mim é muito claro é o seguinte, tá? Eu acho que muitos desses devs que trabalham PJ não trabalham, eu posso estar enganado, tá? O que eu acho é o seguinte, se você for trabalhar em grande empresa você não consegue trabalhar PJ, né? E CLT em grande empresa, você ganha aqueles 14, 13 mil reais CLT. Então, o que eu acho é o seguinte, muita gente que está aqui não trabalha, eventualmente, não trabalha em grande empresa, né? E muita gente que está aqui, eventualmente, é mais júnior ou pleno, tá? Então, eu acho que isso aí é um ponto interessante de a gente ver. E remoto tá bombando, galera. Como eu fico feliz em relação com isso aqui, tá? Tem gente que gosta de híbrido, eu acho bacana. Eu também gostaria de poder trabalhar de forma híbrida, honestamente, tá? Tipo de programadores. E agora a gente vai para um ponto interessante, galera. Tipos de programadores. Back-end, front-end, full stack, DevOps, mobile e full cycle. Galera, uma coisa que eu tô muito feliz de ver, tá? Nessa pesquisa, é que se a gente fosse olhar, acho que ano passado, 2 anos atrás, você não ouvia falar em full cycle. Fala pra mim, quando foi que você ouviu a palavra full cycle? De quem? Né? Em qual momento você ouviu essa palavra? Né? Tem muita gente que viu pelo blog da Netflix, tem muita gente que viu por conta do canal da gente, tem muita gente porque tem empresas que hoje em dia estão trabalhando dessa forma, mas isso aí é algo novo, né? E é algo interessante porque veio com tudo ao ponto do mercado começar a valorizar isso. E a gente vai ver isso aqui nesses valores, né? Então, uma coisa pra gente é claro, né? Uma pessoa que é front-end ou back-end, ela tem um valor que é até parecido, mas de forma geral, né, o back-end, eu não sei porquê, mas o back-end ele sempre tende a pagar um pouco mais. Mas é interessante que o mercado hoje em dia, ele exige bastante, tá, de desenvolvedores full stack, tá? Galera, a minha dica para você, estuda front-end e back-end, tá? Isso é um puxão de orelha para mim, porque eu parei no tempo no front-end, tá? É um puxão de orelha para mim, tá? Mas uma coisa que é interessante é você ver que subiu muito aqui o valor dos salários para esses caras. E, obviamente, DevOps, né, é algo que hoje em dia está em alta. E é muito interessante que quando a gente está falando em DevOps aqui, a gente está falando de devs que começaram a trabalhar nessa área de DevOps, vamos dizer assim, né? A gente fala área, né? Tem aquela parada de cultura e tudo mais, e a gente também tem gente de infra que vai para DevOps. Então a gente tem que se ligar que a gente pode ter galera de infra aqui no meio também. Porém, como é uma pesquisa mais focada para devs, né, para a galera do Código Fonte TV, então eu acredito que a gente está falando mais de devs aqui focado em DevOps. Mobile sempre pagou bem, né? Isso aí sempre foi um fato. E, galera, isso aqui me surpreendeu bastante. Olha só, um desenvolvedor ou uma desenvolvedora full cycle, ela ganha muito mais que um front-end, que um back-end, que um full stack e que um DevOps. E o porquê será? Porque, normalmente, o cara de full cycle, ele tem um domínio, normalmente, de back-end, né? Back-end é algo bem básico para uma galera full cycle, tá? Ele tem também domínio da parte de DevOps, mas tem um ponto importante que eu queria que você levasse em consideração, tá? Que é o seguinte. Uma pessoa que é full cycle, ela não necessariamente é full stack, tá? Então, o que isso significa? Significa que não é porque eu não trabalho com front-end que eu não sou full cycle, tá? O full cycle é um dev que consegue participar do fluxo completo de um projeto. Desde o design, arquitetura, e o design que eu estou dizendo é de código, eu não estou falando design de UI, tá? Desde a arquitetura, desenvolvimento, teste, deploy, monitoramento, tá? Então, se você entende essas principais etapas, significa que você
é um dev full cycle, tá? Então, não falem para mim que um desenvolvedor full cycle é um dev que sabe DevOps. Não é isso, galera. Tá muito longe disso. Tem muito desenvolvedor, tanto front-end quanto back-end, que sabe muito pouco de arquitetura. Isso não é ser full cycle, tá? Então, desenvolvedor full cycle não é um dev full stack que sabe DevOps. Esqueça. Tá errado isso, tá? A média salarial no Brasil, e aí a gente tem, né, as principais capitais aqui pagando bem. Santa Catarina tá pagando bem bacana, cara. Inclusive, hoje em dia, Floripa é um polo muito grande para a área de tecnologia, né? Mas, de forma geral, eu acho que tá bem alinhado aqui. E tempo de experiência. Galera, essa parte de tempo de experiência, a gente tem que tomar um cuidado, tá? Por quê? Porque, óbvio, quem tá começando agora na carreira, obviamente que ela vai ganhar menos. Quem tá mais tempo tende a ganhar mais. Mas a gente tem que se ligar também que tem gente que tá muito tempo no mercado, que ficou desatualizado e que tá tentando se recolocar e acaba não ganhando muito, tá? Então isso é um ponto interessante aqui pra gente conseguir se ligar, tá? E a idade importa? Olha só que interessante, galera. 25 a 34, 18 a 24, 35 a 44, 45 a 54 e etc. 55 a 64 tem menos, 13 a 17 também tem menos e 45 a 54 aqui 2%. Deixa eu dar os meus insights aqui para vocês, tá? Eu vou dizer em relação aos nossos alunos aqui da Full Cycle, tá? A nossa média esmagadora de alunos nossos estão entre 25, tá, a 44 anos. Porém, de 18 a 24 não é o nosso forte, né? Pensando que a nossa formação aqui, ela foca para devs que tem pelo menos, tá, no mínimo ali 2 anos de experiência, significa, obviamente, que quem tá começando agora, sei lá, com 18 anos até chegar a 24, provavelmente essa galera aqui tá começando na área, né? E olha só que interessante, galera, a gente começa a ver que tem muita gente aqui que tá começando e tá entrando no mercado. Então, quanto mais novo tem aqui, eu tô fazendo essa correlação, não significa que é uma verdade absoluta, mas tende que a pessoa, obviamente, tenha menos experiência, né? Então isso aí é um ponto importante. Uma coisa que eu vejo também na nossa formação aqui é que a gente tem uma galera assim de 45 a 54, inclusive a gente tem mais gente de 45 a 54 do que de 25 a 34, e essa galera aqui, o que acontece com ela? Normalmente, tá? Normalmente são pessoas que trabalhavam muito tempo, sei lá, com Delphi, com outras tecnologias, o tempo foi passando, acabou não se atualizando e agora tá querendo entrar no mercado web aqui, tá? Então isso aí é uma consideração importante, tá? E aqui, olha só que interessante, teve gente que fez a transição e fez a transição de carreira sim. Galera, olha que coisa fantástica, galera. Meu, 34% das pessoas tinham outra profissão e mudaram para programação. É nesse momento que a gente vê o quão aquecido está o nosso mercado. E eu vou ser muito honesto, tá? Inclusive, não é nem o foco da Full Cycle, mas a importância que a gente tem hoje em dia de escolas, de cursos online. E aí eu tô falando de escolas e cursos sérios, bons, porque esse tipo de iniciativa ajuda a colocar a galera no mercado, né? Se você for fazer uma faculdade hoje, novamente com aquela história de faculdade, você vai perceber o quê? Que numa faculdade você vai demorar 4, 5 anos para se formar e não necessariamente você vai sair diretão para o mercado, tá? E aqui você consegue ver um monte de gente entrando rapidamente no mercado e aí a gente tá falando de escolas, programas sérios que ajudam, né? Aumentam a velocidade que você pode entrar. E aí eu vou citar algumas aqui, inclusive. Obviamente eu vou citar School of Net porque é projeto meu,
né? É empresa nossa, mas aqui eu não posso deixar de citar a Lura, citar Rocket City, citar a Tribe, né? Citar a Dev Media, citar a TreinaWeb. Normalmente são escolas e projetos que têm alguma tradição, ou projetos, sei lá, como a Tribe, como a Lura, que tem uma estrutura realmente bem grande aí, vem de investimentos e etc. Então isso aí ajuda demais a galera a entrar. E nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado, né, com pessoas que eventualmente podem ser um pouco mais tóxicas, de falar: essa história de curso não dá certo, e não sei o quê, eu só bebo água direto da fonte, e não sei o quê. Galera, não é assim. Quem tá fazendo transição entra perdido na carreira, precisa de um direcionamento. Então dá para aprender sozinho? Dá. Eu aprendi grande parte do que eu sei de web hoje, por exemplo, eu aprendi sozinho, tá? Porém, eu demorei muito mais tempo, né? É só ver o tempo que você demorava para entrar no mercado antes, o quanto que era difícil, não tinha revista, não tinha Stack Overflow, não tinha curso, e o como que a gente tem hoje. Então, graças às escolas, aqui nesse caso, isso aqui, ó, esses 34% estão ajudando bastante, tá? E é bacana ver a galera de 13 a 17 anos ganhando quase 3 mil reais, galera, tá? É muito legal isso aqui. E aqui a gente vai com nível de satisfação. Eu acredito realmente que quase metade aqui está satisfeito, eu acho interessante, porque de forma geral, como a gente já falou, né, o salário de um dev é muito maior do que, de forma geral, em relação a um salário de um brasileiro médio, né, a média salarial do Brasil. Mas tem uma galera aí ainda insatisfeita com salário. Galera, eu acho que tem 2 motivos hoje para você estar insatisfeito com o salário. Um motivo, você está numa empresa que, obviamente, pelo jeito, é muito difícil você subir nela, tá? Porém, você pode estar insatisfeito e aprendendo muito nessa empresa. Então, às vezes, vale a pena você ficar um pouco, terminar projetos. Não fique pulando, na minha opinião, eu não acho legal ficar pulando muito entre empresa e empresa. Mesmo que você vá pular, comece, participe de um projeto e termine esse projeto. Porque senão, o que você vai aprender nessa empresa, ela não vai te dar base. Hoje em dia, a forma mais fácil de você aumentar salário é ficar pulando de empresa em empresa. Mas vai chegar uma hora que vai acontecer que nem falso faixa preta de jiu-jitsu. O cara bota a faixa preta, mas não segura na cintura. Assim, tudo que você quer fazer antes do tempo não vale a pena. Se você quer dinheiro antes do tempo, você paga juros, tá? Então, você quer um salário muito alto agora, você vai pagar juros lá na frente. Você não vai conseguir segurar a sua faixa, tá? Stacks de tecnologia, se estão satisfeitos, eu acho que hoje em dia stacks de tecnologia é algo muito bacana, porque tem ótimas, quase todas as stacks hoje em dia são stacks ótimas e que normalmente atendem 80% a 90% dos casos, independente do porte da empresa, tá? E aqui as plataformas que ganham mais, web já estava bem claro, né? Web e mobile aqui pra gente, isso aqui já estava bem claro. E média salarial por linguagem, galera. E aqui é algo bem interessante. Por quê? Porque eu tenho a impressão que JavaScript, há um tempo atrás, pagava muito pouco, mas tinha muita gente que manjava, tá? Mas o grande ponto é que nessa época que ganhava pouco, é porque o cara que falava que manjava era um validador de formulário. O cara sabia fazer validação de formulário no JavaScript, né? E hoje em dia, né, a gente vê a importância que o JavaScript tem. Mas, de forma geral, se você olhar, né, a média aí não é algo tão gigantesco das linguagens mais populares, né? JavaScript, Java, C Sharp, PHP, Python e TypeScript. O TypeScript é muito parecido com o JavaScript, obviamente. O Kotlin é algo que está surgindo e cada dia eu vejo mais gente falar, tá? E eu acredito que o Kotlin tem um potencial enorme para aos poucos ir ganhando cada vez mais espaço em cima do Java, tá?
O Dart aqui, obviamente, a gente está pensando em Flutter. Posso estar enganado. A galera que manja bem de Dart aí, fala para mim o que vocês fazem com Dart diferente de Flutter. Se vocês fizerem, eu acho muito bacana, né? Porque eu, hoje em dia, honestamente, perdoe a minha ignorância, eu só conheço o Dart. Eu não conheço ninguém que aprende Dart por aprender, sem ser para mexer com Flutter. Vamos dar mais uma olhada. Delphi ainda paga muito bem, mas o grande ponto que você tem que pensar tem muita gente que recebe bem em Delphi, mas normalmente você não vê muitos sistemas novos saindo em Delphi, né? Então isso é um ponto interessante. Ruby, eu acho também que tem um pouco disso. Você tem muito sistema, né? Hoje em dia feito em Ruby, mas eu não sei se tem muitos novos saindo também, tá? Mas paga bem. Go, obviamente, a gente vê que paga bem, mas por que de forma geral Go paga bem, tá? Porque é o seguinte, você não vê Go em pequena empresa, é difícil você ver Go com devs júniors ou eventualmente até plenos, então você espera que o profissional que trabalha com Go, ele já seja mais seniorizado, então às vezes não é porque o Go é bom e paga mais, é porque normalmente o programador que manja de Go, ele já é mais seniorizado. Isso significa que um júnior não pode aprender Go, que um pleno não pode aprender Go? Muito pelo contrário, eu acho que dá tranquilamente para um júnior começar com Go hoje em dia, tá? Na minha opinião, Go não é uma linguagem complexa, tá? E daí você vai aqui para Netcore, né? Que tá totalmente ligado aí ao C#, mas com as novas coisas aí do .NET, né? Então por isso que teve essa separação. C++ também sempre vai estar lá. Tô curioso para ver o Rust. Rust deve pagar muito bem. Deixa eu ver. Apex aqui, PLSQL, Elixir. Galera, o Elixir, ele tá bombando aqui, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado. O nicho do Go já é pequeno. O nicho do Elixir já é mais pequeno. E aí a gente vai... Mais pequeno é feio, né? Ainda é menor. E aí a gente tem que tomar o cuidado e sempre dosar, né? Oferta e demanda. Quanto menos desenvolvedor que você tiver em Elixir, normalmente os salários vão ser maiores. Mas não necessariamente é fácil de encontrar vagas. O que eu vejo hoje em dia, tá? O que eu vejo hoje em dia que é mais fácil encontrar vagas em Go do que em Elixir, porque tem muitas empresas que estão precisando escalar bastante e o Go, por algum motivo, está crescendo bastante, tá? Mas não que o Elixir não tenha ganhando espaço, né? A gente vê hoje em dia que já tem muita coisa falando do Elixir. Mas é bem bacana aqui, ó, cara. Olha só, Elixir aí. A Clojure também é algo que paga muito bem, mas honestamente eu vou fazer aquela piada que todo mundo faz. Eu só conheço gente que manja de Clojure que trabalha no Nubank, tá? Eu acho que o Nubank hoje em dia é um grande evangelizador aqui do Go. Eu tô curioso aqui para ver, na realidade, o Rust. HTML, todo mundo sabe, mas aqui Shell Script, No Code. Galera, essa parada de No Code, acredite, tem espaço. Não adianta ficar torcendo o nariz. Cadê o bendito Rust? Tá aqui, ó. Esse aqui que eu tava esperando, ó. Rust, 25 pau. Por que que Rust tá pagando bem, na minha opinião? Mercado é menor, mais difícil de encontrar profissional e aprender Rust não é fácil. Provavelmente toda essa galera que tá aqui é sênior, tá? Eu conheço júnior que programa em Go, mas eu não conheço júnior que programa em Rust, tá? Então acho que aí tem alguns pontos importantes. Legal? Frameworks, ferramentas e etc. React, Node, Angular. Angular normalmente também paga legal. Normalmente Angular a gente vê galera bastante de .NET hoje usando. Java, Spring, .NET, Laravel, né? Tá bem alinhado com o PHP e etc. A galera de Flutter, ó, mandando super bem. Spring Boot, Java, né? Django. Galera, normalmente a gente vai ver que... Honestamente, eu não acho que é aprender a ferramenta que vai levar só o seu salário. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? E, galera, é isso aí, tá? É isso aí. Nossa, eu sei que esse vídeo meu ficou longo pra caramba. Eu sei que eu falo pra caramba.
Se você chegou aqui, parabéns para você, tá? Mas de uma forma ou de outra, eu queria bater esse papo. Faz tempo que eu não falo tanto aqui de carreira no canal, então acho que valeu a pena. Inclusive, para eu mesmo externalizar essas minhas impressões. Às vezes é bom você mesmo ouvir você falar, né? Então acho que isso é bem interessante. Legal? Pessoal, se esses meus comentários fizeram sentido, ou pelo menos fizeram algum nível de provocação que fez com que você refletisse, eu acho que já valeu a pena, tá? Obviamente, eu não espero que você concorde comigo em tudo, né? Opinião cada um tem a sua, eu respeito a sua, né? O que eu espero é que você respeite a minha, tá? Mas de uma forma ou de outra, deixa um comentário aí, fala o que você achou, tá? Eu quero ver a sua opinião em relação a esses pontos, tá? Se esse vídeo novamente gerou valor para você, dá um like, assina o canal, se inscreve na Imersão Full Cycle e tô deixando o link para a pesquisa para você olhar com os seus próprios olhos. Legal? Grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.